Muito bem. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje? Amém? Atos capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Fecha o teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, nós queremos ouvir agora a Tua voz, Senhor. Estamos aqui nessa noite com o único objetivo de Te adorarmos. E queremos, Senhor, que a Tua palavra, que é santa, que é pura, que é perfeita, venha falar ao nosso coração. Venha nos ensinar, ó Deus, a Tua palavra e nos ensina a viver cada vez mais na Tua presença, cada vez melhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. E eu te peço, me usa como Teu instrumento, que eu desapareça, Senhor, mas que o Senhor apareça, que o Senhor brilhe, que o Senhor seja glorificado. Pai querido, fala com cada um de nós. Espírito Santo esteja dirigindo esta mensagem. Em nome de Jesus, que assim seja. Para a Tua glória, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos. Eu hoje quero te falar a respeito do que nós comemoramos hoje, né? Ainda não acabou o dia, né? O dia da Reforma Protestante. Veja só, então hoje eu vou dar uma pausa naquelas minhas mensagens da evidência sobre o arrebatamento e vou te falar o que foi a Reforma, que hoje então está completando 500 anos. 500 anos de Reforma Protestante, e que na maioria das pessoas que estão dentro das igrejas não sabem o que é isso. Ouvem falar, mas não entendem muito bem por que disso, né? Então eu quero te falar hoje um pouquinho sobre isso. E o que eu vou te falar aqui então está na história do mundo, né? Na história geral. Porque a história conta, tudo isso aqui que eu vou te dizer, você pode conferir depois em um livro de história, em alguma fonte, né, de história do mundo que você vai encontrar. E também para preparar esta palavra hoje para você, eu fui buscar daí os meus estudos, né, os que eu já tinha, o que eu já sabia, mas também para completar, para ver se conferia com o que eu já sabia. Eu fui assistir algumas mensagens de alguns pastores que ensinam também sobre isso aqui. E um deles que eu assisti foi o pastor Paulo Júnior, que vocês acho que já conhecem, eu já falei aqui no estudo para alguns, né? E também assisti uma mensagem do pastor Hernandes, deixa eu ver, Hernandes Dias Lopes. Assisti então as mensagens desses dois pastores para ver se o que eu sabia já sobre a reforma justamente dava certo com o que eles sabem também, né? Porque eles, como pastores calvinistas, eles entendem muito bem desse assunto. Então eu fui conferir com eles antes de passar para vocês. E realmente era então o que eu já sabia, então eu posso passar para vocês como uma fonte segura, né, do que a história nos conta.
E eu fui para o dicionário também, né, o dicionário de português, e fui ver o significado da palavra reforma, né, porque a gente sempre tem que estar sabendo bem, né, o que está falando. E no significado, então, da palavra reforma, depois que eu vi, né, o texto, então, lá do dicionário, que falando sobre reforma, que diz o seguinte, ó. Se você abrir um dicionário lá na tua casa também, você vai achar isso aqui. Que diz assim, ó, reforma é a ação ou efeito de reformar, modificar, consertar, restaurar, corrigir, conceder reforma, mudar, modificar. Então o dicionário nos informa isso, né, a respeito da palavra reforma. E a gente pode usar também o exemplo quando você faz alguma modificação lá na tua casa, né, que você, de repente a tua casa está precisando de uma reforma, né? Então a gente, quando fala em reforma, a gente já pensa nisso, consertar alguma coisa que se estragou, não é verdade? Né? Então reforma. E então eu fui conferir justamente isso no dicionário, eu já sabia, né? A gente tem essa noção, mas eu fui procurar ver se tinha mais alguma informação para eu te passar. E aí depois então, assistindo a mensagem do pastor Paulo Júnior, eu pude ver que ele usou esse mesmo exemplo, vamos dizer assim, essa mesma explicação sobre reforma, que é alguma coisa que perdeu a forma e que está precisando de reforma, né? E por isso então, nós podemos entender o que aconteceu com a igreja, eu já vou te passar o que aconteceu com a igreja, nesse simples exemplo, o que é reforma? É um conserto, né, irmãos? É um conserto, é uma maneira de se modificar aquilo que ficou errado. Então vamos agora entrar para a história mesmo, né, do que aconteceu, para a história bíblica, como nós lemos aqui. Ó. Primeiro, quero te falar a respeito do que nós lemos na Bíblia e depois eu entro no assunto, então, do que aconteceu. Então, diz ali, né, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então veja só, com este texto bíblico aqui que nós lemos, nós podemos entender a respeito do início da igreja. Porque foi aqui, no livro de Atos, no capítulo 2, que a igreja teve o seu início. Que a igreja então nasceu. Eu já falei várias vezes para vocês que a igreja nasceu então no dia de Pentecostes. E que foi esse dia aqui. O dia que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam reunidas então, nesse mesmo lugar chamado cenáculo, e ali começou a igreja. Então no capítulo 2 da igreja, de Atos, foi o início da igreja. Aí no mesmo capítulo 2, no versículo 42, se você quiser acompanhar aí comigo, no versículo 42, diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja só, no capítulo 2, versículo 1, nasceu a igreja. Nesse texto que nós lemos ali, no início da mensagem. Aqui no mesmo capítulo 2 de Atos, no versículo 42, a palavra de Deus nos informa que os primeiros cristãos, então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o que é que nós podemos entender com isso? A igreja teve o seu início, e ali já no versículo 42, ela já estava tomando a sua forma. O que é isso?
A igreja já estava ficando realmente, vamos usar essas palavras, com cara de igreja. Os primeiros cristãos, né, eles se reuniam, eles oravam juntos, eles buscavam a presença do Senhor juntos. Nessa época que então eles já tinham a direção certa a seguir na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus já tinha deixado para eles o que era certo, o que era errado, ou seja, o Senhor Jesus tinha ensinado os discípulos a passar o conhecimento depois para os outros que se convertessem. Então aqui a igreja começou a existir, teve a sua forma, e tendo a sua forma então, vamos dizer assim, que ela estava andando corretamente. Ela estava na sua forma de igreja. No capítulo 9 do livro de Atos, nós podemos observar a conversão de um homem chamado Saulo, que é o mesmo Paulo, né? Que alguns dizem que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, não é verdade? Ele tinha o nome Saulo como nome hebraico, porque ele tinha dupla cidadania, ele era hebreu e era também romano. Então ele se chamava Saulo como nome hebraico e se chamava Paulo como nome romano. Então quando ele se converteu, ele escolheu ser chamado de Paulo, porque era o nome dos gentios e ele seria o apóstolo do povo gentil. Por isso, como eu já falei para vocês, graças à vida de Paulo, que Deus usou Paulo, o evangelho chegou até nós. Porque os outros discípulos, eles pregavam apenas para os judeus. Eles estavam pregando ainda apenas para os da nação de Israel. E Paulo então não, quando ele se converteu, Deus chamou ele para pregar para as outras nações, ou seja, para os povos gentios, que somos nós que não somos judeus. Amém, irmãos? Então Paulo, ele foi escolhido por Deus. E aí depois então que a igreja nasceu, tomou a sua forma de igreja, Deus escolheu Paulo, e Paulo então foi o responsável pela teologia da igreja. O que é isso? Os estudos a respeito da palavra do Senhor, a teologia, o estudo de Deus. Ele começou a escrever os livros, né, as cartas, as epístolas, né, que nós conhecemos muito bem do Novo Testamento, que foram escritas por Paulo, e essa ali formou a teologia da igreja. Então a igreja agora já estava formada por completo. Tinha os apóstolos, né, que eram aqueles que foram discípulos do Senhor Jesus, tinham já os cristãos convertidos, tinha Paulo já agora que trouxe toda a orientação para esse povo a respeito de como servir a Deus. Então a igreja estava na sua forma correta. A igreja existia e estava formada. Mas, olha só, agora você vai entender o porquê da palavra reforma. A igreja estava formada. E dentro desse período de que a igreja estava nessa forma correta, os cristãos, os primeiros cristãos, eles eram perseguidos. Eles foram grandemente perseguidos, muitos morreram na boca de leões, outros morreram queimados, outros morreram crucificados, e assim foi. Mas eles continuavam firmes na fé. Eles não tinham saído do ensinamento que o Senhor Jesus passou para os discípulos e que os discípulos depois passaram então para o povo. Eles estavam corretamente ali na forma correta de igreja. A igreja tinha sido formada e eles estavam então andando em obediência ao Senhor, e mesmo morrendo, mesmo sendo perseguidos, eles serviam ao Senhor de todo o coração. Amém, irmãos? Então veja só, depois que os cristãos, vamos dizer assim, muitos sofreram pelo nome de Jesus, muitos morreram, os discípulos todos morreram foram martirizados, né?
tiveram que morrer pelo nome de Jesus, deram a vida deles por amor ao nome de Jesus. O único que morreu de morte natural então foi o apóstolo João. E quando então a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava crescendo. Cada vez crescia mais a igreja. Cada vez crescia mais. Tanto que um homem chamado Tertuliano, um dos primeiros pais da igreja, depois que teve a época da patrística, chamada patrística, o Tertuliano disse assim, que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Então, quanto mais os primeiros cristãos eram perseguidos, mais a igreja crescia. Quando derramava o sangue de um cristão, Deus enviava mais 10. Então a igreja crescia. A igreja crescia e ficava forte. Amém? Claro até aqui, irmãos? Então a igreja estava crescendo. Mas, no século IV, no ano 313, aconteceu a conversão de um homem chamado Constantino. E esta conversão, que nós podemos dizer conversão entre aspas, porque os historiadores não acreditam muito nessa conversão de Constantino, foi mais tipo uma jogada, vamos dizer assim, que de marketing, seria a palavra de hoje. Mas o Constantino, então, que era o imperador romano dessa época aqui, ele se converteu ao cristianismo. E quando o Constantino se converteu ao cristianismo, mesmo que essa conversão não tenha sido verdadeira, mas ele oficializou o cristianismo como a religião única do Império Romano. Então veja só, agora os cristãos não seriam mais perseguidos, agora os cristãos não seriam mais mortos, agora os cristãos poderiam andar livremente. Aqueles que tinham perdido os seus bens, recuperaram os seus bens, porque agora era bonito ser cristão. Porque o imperador Constantino oficializou o cristianismo então como a religião oficial do Império Romano. E aqui então, para você entender, a igreja começou a perder a sua forma. Aqui deformou, vamos dizer assim. Porque aquela igreja que enquanto estavam sendo perseguidos, crescia e se fortalecia na fé de Jesus, agora que foi oficializado que era livre ser cristão, porque o imperador agora era cristão, agora então a igreja começou a perder a sua forma. Ela se deformou. Por quê? Porque os costumes greco-romanos, que eram os costumes dos povos gregos e romanos, os ídolos, os deuses, as manias que eles tinham, vamos dizer assim, as superstições, os vários deuses que eles tinham, começou a entrar dentro da igreja. E entrando dentro da igreja, a igreja perdeu a sua forma. Porque antes a palavra pregada era a palavra verdadeira de Deus, a palavra que Jesus tinha ensinado para os discípulos. Mas agora então, com todos esses costumes, com toda essa religião da Grécia e de Roma que entrou dentro da igreja, a igreja se perdeu, deformou. E aí começou a ser chamada então de cristianismo, como igreja oficial do Império Romano, que é a que nós conhecemos hoje como Igreja Católica. Então, através dessa união entre Estado e Igreja, que Constantino autorizou, a igreja perdeu a sua forma. Porque o verdadeiro evangelho deixou de ser ensinado, deixou de ser pregado, e a igreja então começou a se desviar do que a Bíblia ensina. Perdeu a forma. Então agora os irmãos estão entendendo o porquê da palavra reforma. Porque precisou ser feita uma reforma
para que voltasse a ser aquilo que era antes, quando era pregado realmente o que Jesus ensinou. Então veja só, depois que Constantino declarou o cristianismo então como religião oficial do Império Romano, o Estado e a Igreja se uniram. Então quem mandava tanto no Estado, ou seja, governo, quanto na Igreja, era o imperador. Então quem decidia todas as coisas era o imperador, era o Constantino. E a Igreja perdeu a forma. O Evangelho verdadeiro deixou de ser pregado e ele mandava em tudo. E a partir dali então, se introduziu dentro da Igreja de Deus o paganismo. Ou seja, culto a outros deuses, que na realidade não são deuses, são demônios, né? Então esses deuses entraram para dentro da igreja e a igreja perdeu a forma. E eu tenho aqui, num dos meus livros, esse livro aqui é muito bom, até aconselho para quem quiser adquirir, né? Perguntas Difíceis de Responder, do pastor Elias Soares de Moraes. Eu tenho aqui o que começou a acontecer dentro da igreja. Eu não vou ler tudo para você, porque é muita coisa, mas vou ler só alguns itens aqui para você ver como a igreja se perdeu. Como a igreja verdadeira que começou com os discípulos, se perdeu quando essa conversão de Constantino aconteceu. E o cristianismo então ficou sendo livre. Ninguém mais era perseguido por ser cristão. Podia ser cristão, era bonito, porque o imperador era cristão. Então dentro da igreja entraram aquelas pessoas que vinham para a igreja não por fé, mas vinham por maldade, por querer poder, por querer autoridade. Então todas as pessoas que queriam entrar dentro da igreja, entravam, mas não mudavam de vida. Nós sabemos que quando uma pessoa vem para a presença de Deus, ela muda de vida, né, irmãos? Amém? Mas aqui não. Aqui então vieram todas as pessoas, então era bonito dizer naquela época que era cristão, porque o imperador era cristão. Mas esse cristianismo então não era verdadeiro, era um cristianismo pagão, era uma coisa falsa, mentirosa. E aí então, veja só, eu vou ler aqui só algumas coisas para você entender as heresias que começaram a entrar dentro da igreja. No ano 370, começaram a colocar nos altares o uso de velas. Os irmãos sabem que nós não temos esse costume de acender velas, né? Mas isso aqui entrou dentro da igreja no ano 370. Começaram a acender velas na hora, vamos dizer, do culto, que não era mais culto, né? Mas então na hora que eles estavam ali, eles acendiam velas. No ano 400 começou também a se ensinar a reza pelos mortos e a se praticar o sinal da cruz. Tudo isso aqui, irmãos, depois dessa suposta conversão de Constantino, tá? No ano 500, Gregório o Grande, ou Gregório I, o Papa, ele começou a pregar a doutrina do purgatório, que nós sabemos por dentro da Bíblia que não existe purgatório, existe céu e existe inferno. Então o purgatório foi uma das heresias criadas pela Igreja Católica, ou pela igreja que agora estava sob o domínio do Estado, que mandava em tudo. A igreja nessa época, irmãos, mandava em tudo. Então veja só, começou-se a ensinar que a pessoa quando morre vai para um lugar, que lá ele fica purgando os seus pecados, ou seja, se purificando, até que chegue o momento que alguém aqui na terra reze bastante, acenda bastante vela ou alguma coisa assim, que ela possa sair do purgatório e ir para o céu. Isso aqui é criação de homens, não é bíblico, não existe isso na Bíblia, tá? No ano 609 também começaram a fazer o culto à Virgem Maria.
dizendo que Maria pode salvar. Na realidade não, quem salva é só Jesus, amém? Quem salva é Jesus. Mas eles começaram a pôr essas heresias para dentro da igreja. E a igreja perdeu a sua forma. Tem várias outras coisas aqui, né? Muita coisa aqui que eles começaram a praticar nessa época, mas que eu não vou ler tudo para você, porque senão fica muito cansativo, né? Mas só vou ler mais acho que duas aqui, ó. No ano de 1003, o Papa João XIV aprova a festa das almas dos fiéis defuntos. Amanhã no calendário aí da Igreja Católica é celebrado, como é que agora me fugiu? Não, Dia das Almas é depois de amanhã, Dia de Finados. Amanhã é o culto, Dia de Todos os Santos. Esse eu não sabia. Mas é o Dia de Todos os Santos. Então foi colocado isso aqui, ó, que vai acontecer amanhã e depois de amanhã, que é o Dia de Finados, dia 2, nessa época aqui. Foi nessa época que entrou dentro da igreja essas heresias, esses costumes errados. A igreja perdeu a forma, deixou do verdadeiro evangelho de Jesus e começou a fazer essas bobagens, essas heresias, essas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E a última aqui que eu vou ler para você então, no ano de 1074, o Papa Gregório VII decretou o celibato dos padres. O que é isso? A partir do ano de 1074, o Papa decretou, deu ordem, que os padres não poderiam se casar. E tem várias outras coisas aqui, aconselho você, se tu quiser, né? Adquirir esse livro, é muito bom. Pastor Elias Soares de Moraes. E então, para a gente saber, irmãos, o que aconteceu dentro da igreja, por que foi necessário fazer a reforma? Então vamos recordar um pouquinho. A igreja começou lá em Atos capítulo 2, como nós lemos aqui. Em Atos 2:42, estava na sua forma, seguindo a palavra do Senhor, obedecendo o que Jesus tinha ensinado. Depois, com a conversão de Paulo, ficou, né, completa a igreja, vamos dizer assim, porque Paulo então começou a ensinar para o povo gentil a palavra de Deus. Então a igreja estava formada, ela tinha forma. Forma do quê? Forma de igreja, forma de povo de Deus. Estava na sua forma correta. Mas aí, quando Constantino, no século 3, se converteu, finalzinho do século 3, início do século 4, né? Então Constantino se converteu e aí a igreja perdeu a forma. Por quê? Porque várias coisas erradas entraram dentro da igreja, e nesse momento então a igreja perdendo a forma, nós podemos observar assim, irmãos, que foi uma coisa tão bem pensada por Satanás, pelo diabo, porque enquanto ele estava perseguindo os cristãos, a igreja só crescia. Os cristãos morriam com prazer pelo nome de Jesus. Como Tertuliano falou então, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Morria um, Deus levantava 10. Mas Satanás resolveu agir de uma maneira diferente. Ele resolveu se aliar à igreja, entrar dentro da igreja. Então, qual foi a tática que ele usou? Não vou mais perseguir, vou liberar. Aí tudo vai ser possível dentro das igrejas. Estão entendendo isso, irmãos? Então, enquanto é perseguido, estava fiel. No momento que foi liberado e que a religião ficou sendo oficial, o cristianismo, daí não precisava mais se esconder para fazer cultos, né? A coisa estragou. Então foi uma artimanha do inimigo. Ele entrou dentro das igrejas para poder tirar as pessoas da presença de Deus. E isso acontece hoje ainda, irmãos. Mesmo depois da reforma, que nós já vamos falar agora, mas ainda acontece hoje. Por quê? Porque a gente vê hoje que o mundo invadiu a igreja.
O mundo invadiu a igreja. Se você observar certas coisas que estão acontecendo aí dentro das igrejas, você fica apavorado. Como essa semana eu ainda estava vendo um vídeo de, como é que eu vou dizer, dança dentro da igreja, não esse tipo de dança como as nossas crianças fazem aqui, que é na área da inocência, né? Não estou falando disso, estou falando de gente adulta que se diz cristão, dançando funk na frente do altar. Mulheres praticamente nuas dançando dentro da igreja. Homens usando salto desse tamanho dançando no altar. O mundo entrou na igreja. Então o diabo não precisa se preocupar em tirar a pessoa de dentro da igreja. Ele até permite que a pessoa vá, porque as igrejas estão contaminadas, né? Então por isso que eu digo assim às vezes para vocês, irmãos, o mundo hoje faz questão que a pessoa seja, entre aspas, cristão. Porque tudo é possível, o mesmo que aconteceu aqui nessa época. Pode tudo, para louvar a Deus, pode tudo. Não pode não. Para louvar a Deus a gente tem que ter respeito e adoração. Aonde que já se viu fazer coisas que estão sendo feitas nas igrejas no nome de Deus? São coisas terríveis, são coisas horríveis, vamos dizer assim. Mas estão fazendo no nome de Jesus. Então Satanás entrou na igreja, o mundo entrou na igreja. Foi o que aconteceu aqui nessa época. Então veja só, voltando aqui agora para a história da reforma. Ficou claro até aqui, irmãos? Amém? Então olha só, depois de todas essas heresias que entraram dentro da igreja, né, porque afastaram totalmente a pessoa da presença de Deus, e afastou tanto que o povo não podia mais ter Bíblia, né? No século VII iniciou o papado, e dali para frente, quando aconteceu o século XII, começou o período chamado período das trevas. O período das trevas, a Idade Média. Os jovens que estão na escola aí estudando isso aí, acho que já viram isso. A Idade Média, né? O período das trevas. Olha só, a pessoa não tinha mais direito de ter Bíblia. Só quem tinha Bíblia eram os líderes. E quando eles realizavam os cultos ou as missas, ainda era realizado na língua que o povo não entendia, que era o latim. Então o povo não entendia nada da palavra de Deus, era uma ignorância total, era trevas total, porque a palavra de Deus não era ensinada. A Bíblia não era para o povo, era só para os líderes, e eles quando falavam ainda falavam em latim. Então o povo não tinha conhecimento da palavra de Deus, nesse período aqui da idade, do período das trevas. Era uma coisa muito séria. E aqui então a igreja dominava tanto a ciência, a igreja dominava artes, né? Ela dominava a medicina, todo o conhecimento da época era dominado pela igreja. Só podia se saber aquilo que a igreja permitisse que o povo sabia. Então a igreja estava numa fase de escuridão. Amém, irmãos? Estão entendendo? E aí então, olha só, nesse período aqui, Deus levantou então esse homem que nós conhecemos como Martinho Lutero, para poder fazer a reforma. Então olha só, a igreja tinha forma, perdeu a forma e agora estava precisando de uma reforma. E essa reforma então, que nós chamamos de reforma protestante, que hoje, dia 31 de outubro de 2017, completa 500 anos. Então faz 500 anos que Martinho Lutero realizou isso aqui, e que nós temos que comemorar, porque graças a Deus o Evangelho aí voltou a ser pregado e chegou até nós. Então nesse tempo aqui, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero
colocou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. O que era isso? As coisas que ele não concordava mais com a igreja católica. Ele se revoltou contra isso e se levantou dizendo que era errado e que não concordava mais com isso. E aí então, acontecendo essa reforma, né, a reforma protestante, graças a Deus o evangelho pôde voltar a ser pregado. E hoje nós temos essa bênção então devemos comemorar essa data, sim. Né? Mas aí você pode dizer assim, tá pastora, mas o que esse homem viu, por que ele mudou? Né? O que o Martinho Lutero, o que aconteceu com ele, para que ele mudasse, para ele se revoltar contra aquelas heresias que eram feitas na igreja católica? A história nos conta, irmãos, que Martinho Lutero foi mandado a Roma. E quando ele chegou em Roma, ele foi para Roma achando assim que ele ia chegar lá e ia encontrar uma cidade pura, santa, que ele ia estar muito bem diante de Deus. Quando ele chegou lá, ele já começou a se assustar, porque na chegada, na entrada, a história geral nos conta assim, que ele já começou a encontrar prostitutas, que começaram a convidá-lo, né, para... vamos dizer assim, agir na profissão delas, né? Me desculpe, não falo mais declarado porque tem crianças aí. Mas, então ele já se decepcionou com aquilo ali. E depois, no dia que ele chegou lá então, era uma sexta-feira santa, ou como a igreja fala, sexta-feira maior, né? Aquela sexta-feira que é antes da Páscoa. E aí ele então, porque ele era padre, irmãos, ele era monge agostiniano, da ordem de Agostinho, ele era um monge. E quando ele chegou lá em Roma, então era uma sexta-feira santa, e ele foi procurar uma hospedagem para ele, né, se hospedar, ficar lá, porque ele precisava também descansar da viagem. E aí ele entrou numa hospedagem e tinha lá vários padres, vários monges, fazendo um churrasco. E aí ele disse assim, mas hoje é sexta-feira santa, não se pode comer carne. E aí os outros padres riram e falaram assim, ah, Lutero, isso é só para o povo, não é para nós não. Então aquilo ali revoltou muito ele. E depois ele começou então a estudar mais a palavra de Deus, ele começou a buscar mais conhecimento na Bíblia, e se revoltou então com tudo que era feito na igreja nessa época, porque a igreja tinha perdido a forma. Então veja só, quando ele leu Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele se converteu com esse versículo aqui. Ele leu ali que o justo viverá pela fé, que não é por obras. Quando ele entendeu esse versículo, ele decidiu então abandonar todas aquelas heresias, todas aquelas coisas erradas que a igreja estava ensinando, e fazendo essas 95 teses, então ele colocou na porta da igreja de Wittenberg, que era uma igreja universidade. Então, naquele tempo, quando se queria, por exemplo, nós ali temos um mural, né? Quando nós queremos colocar algum aviso, a gente coloca ali. Naquele tempo era colocado nas portas das igrejas. Daí o povo ia e lia. Por isso ele colocou então na porta da igreja de Wittenberg, que era onde ele morava. Então esse padre, esse monge alemão chamado Martinho Lutero, se rebelou contra essas heresias que a igreja estava vivendo e se manifestou então contrário a isso e começou a pregar uma reforma, ou seja, ele queria que a igreja voltasse a ser o que era no tempo dos apóstolos, pregando a palavra verdadeira de Deus que Jesus tinha ensinado para os discípulos. Então, com isso ele foi excomungado da igreja católica, né? Ele foi excomungado no ano de 1521, ele foi excomungado, ele foi chamado para negar tudo aquilo e ele disse, eu não vou negar, eu acredito nisso. Então ele não negou, continuou na ideia firme que ele tinha de fazer a reforma
E por isso então, graças a Deus que o evangelho voltou a ser pregado, não totalmente, né? Porque as heresias ainda a gente vê por aí, ainda continua. Mas daí houve esse movimento chamado de protestantismo, que somos nós hoje os evangélicos. Então nós evangélicos descendemos de Martinho Lutero, desse movimento de reforma protestante que ele fez. Então hoje para nós, 500 anos de reforma é importante, por quê? Porque graças à coragem desse homem que foi usado por Deus, o evangelho pôde voltar a ser pregado como Jesus ensinou. Amém, irmãos? Então, olha só, é importante a gente conhecer um pouco da história, por isso que eu hoje não continuei naquela minha série, né, das evidências do arrebatamento, mas terça que vem, em nome de Jesus, vamos continuar, porque eu quis te trazer então este conhecimento. E este conhecimento então, das 95 teses de Martinho Lutero, ele foi resumido em 5 itens, que eu vou te passar e nós já vamos encerrar. Esses 5 itens foi então o resumo das 95 teses que ele fez, ou seja, das 95 coisas que ele se revoltou e disse que era errado, que ele não ia mais praticar aquilo. Então, a base da reforma protestante, irmãos, é isso aqui, ó. Em latim se pronuncia assim, ó. Sola fide, sola scriptura, não sei se eu estou falando o latim correto, mas, né? Sola Christus, sola gratia e soli Deo gloria. O que significa isso? Isso aqui está em latim. Sola fide significa só pela fé é que a pessoa é salva. Então, esses 5 pontos ficaram sendo os 5 pontos chaves da reforma protestante. Então, quando ele disse isso aqui, sola fide, ou só pela fé, somente pela fé, ele quis dizer assim, ó, contra o que era ensinado na época. Não é por obras, é por fé em Jesus. Então é só pela fé em Jesus, o Filho de Deus, que nós alcançamos salvação. Porque a igreja da época aqui então pregava que pelas obras é que a pessoa tinha de ser salva. Uma coisa que fez com que Martinho Lutero fosse, vamos dizer assim, a gota d'água para ele se indignar contra essas heresias, foi quando no século XVI, o Papa Leão X, ele querendo construir a Basílica de São Pedro, que é uma construção assim, gigantesca, né? Faraônica, a gente podia dizer assim, que é uma coisa muito rica, muito bonita de se ver, porque é muito bem feita. Então esse Papa precisava de dinheiro para construir essa igreja. E nesse tempo então o Papa Leão X criou a indulgência. O que é isso? A indulgência era um documento assinado pelo próprio Papa, onde a pessoa que tivesse esse documento assinada pelo Papa, quando morresse seria salvo. Quem não tivesse esse documento, morria e ia para o inferno. É claro que não era isso, mas era o que ele ensinava. Então por que ele fez isso? Porque ele precisava de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Esse documento era pago. Então quem não tinha dinheiro para comprar a salvação, coitado, morria com a certeza de que ia para o inferno, né? Então isso aqui fez com que Lutero ficasse muito indignado e criasse então essas 95 teses, e que uma delas então é sola fide, né, ou só pela fé, quer dizer, não é pelas obras, não é o que eu vou fazer, se eu tenho dinheiro para comprar o documento assinado pelo Papa ou não, que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo porque eu tenho fé em Jesus. Então foi isso que Martinho Lutero começou a ensinar na época. Amém, irmãos? E nós só somos salvos por Jesus. Não existe Papa, não existe padre, não existe pastor, não existe ninguém que possa garantir a tua salvação, a não ser Jesus Cristo. Então
Então não adianta isso. E Lutero se indignou então e escreveu isso aqui, né? E pregou lá na porta da igreja, e por isso ele foi até expulso da Igreja Católica. A outra, que é base também da Reforma Protestante, que é o sola Escritura, ou somente as Escrituras. Então Martim Lutero estava dizendo assim, ó, o que se tem que ensinar é só o que está na Bíblia, não o que tem nas bulas papais. Porque na época os padres, os bispos, os líderes então ensinavam um pedacinho da Bíblia, mas ensinavam o que eles queriam daquilo que o Papa dizia que era certo, chamado de bula papal. Aquilo que o Papa ensinasse tinha de ser obedecido, mais do que o que estava escrito na Bíblia. Então Lutero se revoltou com isso e disse, somente as Escrituras, não são as bulas papais, não são as ordens que o Papa dá que a pessoa tem que obedecer o que está na Bíblia. Amém, irmãos? A outra que serve então de base, né, que é sola Christus, ou somente Cristo. O que significa isso? Lutero estava dizendo, só Jesus é o intermediário entre Deus e os homens. Porque eles ensinavam que Maria podia interceder pelas pessoas diante de Deus, que Pedro podia interceder, e não é verdade. Então, só Cristo. Então, essa foi a outra das bases aqui da Reforma Protestante, que ele colocou lá na porta da igreja, e que ele começou a defender ali, a partir daquele momento. E que chegou até nós, graças a Deus. Amém? Ainda tem sola gratia, ou o que é isso? Onde é que eu estou aqui? Me perdi. Sola gratia. Somente a graça. É a graça de Deus que salva. O Lutero, antes de ter esse entendimento aqui, esse conhecimento, ele tinha um problema muito sério com a palavra justiça. Ele achava assim que Deus, mesmo ele sendo um padre na época, ele achava que Deus era mau, que fazia os homens pecarem e depois os condenava pelos seus pecados. E depois que ele leu então Romanos capítulo 1, que ele entendeu que não era pelas obras, mas que é pela graça, ele teve a revelação de que então quem salva não é as obras, é a graça de Deus. E ele parou de se flagelar, porque ele mesmo se batia assim, sabe? Ele criava flagelos no corpo dele mesmo, enquanto ele era padre, ele se batia com chicotes, alguma coisa assim, para ele se flagelar, para ele poder alcançar a salvação. Depois que ele leu o capítulo de Romanos que diz que o justo viverá pela fé, ele mudou então aquele pensamento. E uma das bases então aqui da Reforma Protestante é essa, sola gratia, ou seja, só a graça de Deus é que nos salva. É pela graça de Deus que nós somos salvos. E ainda a última, que diz assim, ó, só lhe deu glória. O que é isso? Somente a Deus dai glória. Somente a Deus. Então não tem que dar glória a Maria, não tem que dar glória ao Paulo, não tem que, foi muito usado por Deus, né? Mas não pode salvar. Maria não pode salvar. Como que Maria pode salvar se lá em Hebreus fala que a salvação é só com derramamento de sangue? Maria não derramou o sangue dela, como que ela pode salvar? Né? Então, só quem derramou o sangue na cruz para nos salvar foi Jesus. Maria não morreu crucificada, ela não pode salvar ninguém. Ela não derramou o sangue dela, e a salvação é só através do sangue. Então Lutero, entendendo tudo isso, ele se levantou então contra essas heresias da Igreja Católica, das ordens do Papa, né? Contra tudo aquilo que fizeram quando Constantino se converteu. Com o passar dos anos então, Constantino morreu, mas o que ele plantou dentro da igreja continuou, e só foi piorando. Então a igreja perdeu a forma. E daí por isso então Deus usou esse homem chamado Martim Lutero, que era padre, um monge alemão. Deus usou esse homem para
fazer a reforma. Então aquilo que tinha perdido a forma, precisou agora passar por uma reforma. Por isso então é chamado de reforma protestante. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Deu para entender bem? Amém? Então, a igreja nasceu com Jesus ali no dia de Pentecostes, com os discípulos, desculpe, né? Quando Jesus enviou o Espírito Santo, nasceu ali, continuou na sua forma. Paulo se converteu, a igreja anunciou o evangelho para as outras nações, para os outros povos, tinha forma de igreja, estava pregando o evangelho. Quando Constantino então se converteu, entre aspas, porque não se sabe se foi verdadeira essa conversão dele, a igreja perdeu a forma. E dali para frente então, até o século XVI, ficou sem forma. Ainda está sem forma, mas agora, graças a Deus, nós já temos esse movimento da reforma, onde pessoas verdadeiramente fiéis a Deus pregam o evangelho verdadeiro. Então ainda existe coisa errada? Existe muito, até dentro das igrejas evangélicas que vieram do protestantismo, da reforma protestante. Tem muita coisa errada, mas graças a Deus que aconteceu essa reforma. E hoje então se completa os 500 anos dessa reforma, onde Deus usou Martinho Lutero para realizar essa bênção, esse milagre. Amém, irmãos? Você sabia disso, meu irmão? Sabia? Amém. A irmã não sabia? Então assim, ó, serviu essa mensagem para aumentar o teu conhecimento a respeito disso, porque é muito falado. Quer, irmão? Amém. Então veja só. Nós precisamos conhecer um pouquinho. E como hoje se completa então esses 500 anos, eu resolvi te passar essa informação. O pastor Domingo passou um pouquinho ali, mas ele passou só um pouquinho, e daí eu ainda pensei, isso aqui só serviu para dar mais dúvida nos irmãos. Então eu vou explicar hoje. Tá bom, irmãos? Então, entenda isso. A reforma protestante foi uma bênção de Deus para nós. Porque através dela, então, o evangelho voltou a ser pregado e chegou até nós. Onde hoje nós podemos entender que é só a Bíblia, que é só Jesus, né? E que só Deus merece glória. Amém? Então por isso, meus amados, é que nós temos que continuar fiéis ao evangelho, a Deus verdadeiramente, ao que o Senhor Jesus ensinou. Não se deixe contaminar pelas coisas do mundo, não se deixe contaminar pelas coisas que o mundo diz, hoje é tudo moderno, tudo pode. Não pode não, existe pecado, existe inferno, existe céu, e nós temos que estar pregando e vivendo o evangelho verdadeiro de Jesus. Então seja você também um reformador, lá na tua casa, com os teus parentes, lá no teu trabalho. Seja uma pessoa que reforme essa ideia errada que está sendo pregada hoje no mundo, de que tudo pode, de que Deus vai perdoar tudo no final de todas as coisas. Não é verdade. Deus vai fazer justiça. E se nós pregarmos o evangelho corretamente, nós podemos tirar alguns do inferno. Amém? Vamos orar então? Pedir para que o Espírito Santo nos dê mais condições, mais capacidade, né? Eu espero que essa mensagem tenha sido bênção para você. E lembre desse detalhe: você todos os dias pode ser e deve ser alguém que esteja realmente pregando o evangelho verdadeiro. Faça a obra do Senhor com amor no teu coração. Faça a obra do Senhor sabendo que não é como o mundo hoje fala. O mundo está corrompido, muitas igrejas estão corrompidas, mas o evangelho de Jesus não se corrompe.